Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Está chegando a imagem? Oi, Estela, querida, boa noite, seja bem-vinda. Gente, hoje a gente vai bater um papo aqui bastante interessante para você que deseja de verdade resgatar, né, a motivação do seu cliente, fazendo com que ele volte a ter o olhar para o autocuidado, fazendo com que ele perceba a importância de se resgatar nesse caminho. E eu não sei se você sabe, mas você, enquanto profissional de emagrecimento, você precisa ter esse olhar atento. E eu sei que um pouco vai ser polêmico nós falarmos sobre isso, porque algumas pessoas acreditam que o resultado só vai acontecer se ela se esforçar. Mas aí eu te pergunto, será que quem tem resultado no emagrecimento? Vamos lá, se você aqui é personal trainer, se você é esteticista, se você é nutri, se você é psicóloga, se você é coach, enfim, a pessoa chega até você pedindo ajuda para emagrecer. Ok? Já faz muito tempo que ela tenta, ela não consegue, ou se ela consegue, ela não consegue manter, ela volta para o efeito sanfona, enfim. O fato é, será que a pessoa que deu conta de chegar onde ela quer, ela chegou, ela teve o resultado porque simplesmente ela despertou para isso, foi mérito exclusivo dela, ou será que ela foi despertada propositalmente para isso? Por isso que é tanto polêmico nós falarmos sobre isso, porque o pilar energético que o seu cliente busca, que o seu cliente precisa que seja despertado, vai depender do profissional que está conduzindo ele nessa jornada. Se você é profissional de emagrecimento, se você trabalha ajudando pessoas a resgatar a saúde, mudar hábitos, construir um novo estilo de vida, você precisa ter isso em mente, gente. Se você entender que essa bandeira de despertar o seu cliente para o autocuidado, se você entender que você tem a responsabilidade de ajudar, né, a resgatar a automotivação para o processo dar certo, você passa a ser visto pelo seu cliente com outros olhos. É claro que a motivação, a gente sabe que ela é uma porta que só pode ser acessada do lado de dentro, ou seja, se o cliente não está afim, vai ser difícil ele alcançar qualquer resultado. Eu entendo perfeitamente. Porém, a pessoa que está acima do peso, a pessoa que está lá desanimada, frustrada, se sentindo incapaz, não conseguindo ver uma luz no fim do túnel, né? Não conseguindo entender que ela pode mudar esse resultado, que ela pode construir uma nova história, que ela pode chegar na sua melhor versão, né? Essa pessoa, esse cliente, ele precisa ser visto com olhos de alguém que vai despertando essa automotivação nele, vai fazendo com que essa automotivação vá ficando cada vez mais forte. O profissional desperta a motivação no cliente, o cliente dá conta de manter a automotivação todos os dias. E se você aqui não concordar com tudo isso que eu estou falando, presta atenção, tá tudo bem, mas me conta aqui, será que você sabe como fazer o autodespertar no seu cliente? Será que você consegue achar alguma maneira de fazer com que o seu cliente se sinta motivado a não desistir? Gente, eu sinceramente, são 16 anos ajudando pessoas a emagrecer. Eu sinceramente desconheço outras formas de fazer com que esse cliente que está acima do peso, que já não acredita mais nele, que está se sentindo impotente, desmotivado, já não consegue mais se sentir capaz para mudar os resultados, eu sinceramente eu não consigo acreditar que essa pessoa vai dar conta de chegar de uma maneira com êxito, né? Se ela não tiver um mentor junto com ela, se ela não tiver alguém que pega ela pela mão e vai levando ela na jornada. Porque o que a gente vê na grande maioria das vezes? As pessoas que tentam fazer sozinhas, as pessoas que não têm essa ajuda, esse apoio, no primeiro tropeço, gente, ela fica e ali ela não consegue levantar. Então, o papel do profissional de emagrecimento é muito além do que prescrever, por exemplo, a dieta, o exercício, o protocolo de massagens, independente de qualquer que seja a sua área. Se você é profissional de emagrecimento e entender que você pode ser a luz na escuridão, o farol na vida do seu cliente, você vai conseguir ter resultados diferenciados e ele vai passar a te olhar como com olhos de gratidão, simplesmente porque você conseguiu fazer com que ele enxergasse, né, muito além do primeiro degrau. Né? O fato de você preparar o cliente para isso é a diferença. Eu não sei aqui se você já teve essa experiência
de ter uma pessoa junto com você, buscando resultados, e você, enquanto um profissional preparado para o que faz, né, dar conta de apresentar para ela esse outro olhar para o mundo, para o dia a dia, para a rotina, em que ela pare de colocar a comida num pedestal que a comida não merece. Porque as pessoas, elas não dão conta de chegar onde elas querem, 99% das vezes, porque elas estão enaltecendo a comida como algo em que eu não consigo enxergar prazer em mais nada a não ser em comer. A minha vida se resume em como porque estou triste, como porque estou feliz, como porque estou ansiosa, como porque estou preocupada. Entende? Então, gente, o que a gente precisa fazer? Nós, enquanto profissionais que queremos mudar o resultado do nosso cliente, queremos que ele seja o principal, né? O protagonista da sua história. Ele precisa entender que todo esse processo vai depender da energia dele. Só que para ele ter essa energia, você precisa passar para ele 3 sugestões práticas, tá? Eu vou compartilhar aqui com você. 3 sugestões práticas, simples e assertivas, para fazer com que a abordagem nessa jornada, juntamente com o seu cliente, seja realmente de resultados. E isso tudo vai fazer uma grande diferença no momento em que você se permite trazer esse conhecimento, essa bagagem de conteúdo para o seu cliente, para que ele se motive, para que ele dê conta de se tornar ainda mais motivado e acreditar no processo, acreditar que ele pode construir uma nova história. Se ele não acredita, se você não faz esse trabalho em que ele vai entender que ele pode construir essa nova história, gente, vai ficar difícil. Ele vai tropeçar, ele vai ficar pelo caminho, ele não vai conseguir se reerguer. Então, presta muita atenção, tá? Porque eu vou compartilhar aqui com você 3 sugestões extremamente simples, práticas e muito assertivas. São situações em que você vai trazer na abordagem para o seu cliente, e com isso, a forma com que ele vai conduzir o dia a dia, a rotina também vai ser diferenciada e, obviamente, as chances dele chegar onde ele quer vão ser muito maiores. Então, presta atenção, anota aí. A primeira sugestão, a primeira estratégia é: escolha uma inspiração. Você vai ensinar o seu cliente a começar o seu dia com uma dose extra de inspiração. Você vai lembrar diariamente sobre aquilo que faz ele continuar a sua jornada, seguir em frente, aquilo que vai fazer com que a jornada se torne mais simples, mais leve e mais alegre, tá? Essa inspiração, você pode dizer para ele: olha, fulano, você pode escolher uma foto da época em que você tinha aquele peso e você se sentia bem. Ai, mas veja bem, eu não lembro a última vez que eu pesei, eu não tinha foto, tudo bem. Então você vai procurar numa revista a foto de um biotipo que você acha legal e você vai ter esse gatilho visual. Cada vez que você olhar para essa imagem, seja a sua foto, seja a foto de alguém que você acha que você admire, automaticamente você vai conseguir dar conta de se reconectar com o seu propósito. Por que é que você quer emagrecer? Qual é o porquê que está por trás de tudo isso? E tem essa técnica da inspiração, gente, ela exige pelo menos 60 segundos. 60 segundos de atenção. O seu cliente, ele vai passar todos os dias a fazer o exercício da inspiração. Como é que funciona isso? Durante 60 segundos, pelo menos, tá? Ele vai se conectar com aquela imagem, ele vai olhar, ele vai admirar, ele vai rever, ele vai reviver aquele momento, se a foto for dele. Se não for a foto dele, ele vai projetar na vida dele como se aquilo realmente já estivesse acontecendo. Enfim, todos os dias. Quando ele acordar, ele vai olhar para essa imagem e ele vai resgatar essa energia, né? Permitindo que ele coloque todas as emoções necessárias e, com isso, ele vai entender que sim, está valendo a pena, é isso que eu quero, essa é a jornada que eu quero seguir, é por isso que eu vou escolher esse caminho, não aquele, enfim. Esse diálogo interno, ele tem que ter com ele mesmo. E isso você vai pedir para ele, depois que você encerrar os 60 segundos, feche os seus olhos e verifique as suas emoções, o que é que você está sentindo? Perceba se isso ainda é forte no seu coração, perceba se isso ainda conversa com você, se realmente é isso que você quer. Né? A motivação, ela está dentro de si, a gente sabe disso. Mas na correria, no dia a dia, os problemas surgindo, muitas vezes faz com que as pessoas esqueçam daquela real motivação que faz com que ela faça o que tem que ser feito. E o que você acha que é mais fácil? Você que está aqui me assistindo, você que está aqui tendo... Vamos dizer que você teve um dia em que tudo deu errado, tudo que você planejou saiu ao contrário do que você gostaria.
É fácil olhar para isso tudo e realmente se motivar? Não é impossível, mas é difícil. Agora, o que é mais fácil? Você conseguir ter um dia exatamente organizado, do jeitinho que você planejou. Chega ao final do dia, você olha para trás e pensa: uau, o dia de hoje foi incrível, era isso mesmo que eu queria para mim. Como é que fica a motivação nessa condição? Claro que é muito mais fácil de se motivar quando tudo está dando certo. É claro que sim. Agora, se a gente não buscar recursos e gatilhos que façam com que a nossa motivação seja ativada, é fácil, é fácil tropeçar e ficar pelo chão, gente. Portanto, aprenda a ensinar o seu cliente a olhar tudo aquilo que ele já conquistou. Aprenda a fazer com que o seu cliente olhe para toda a jornada que ele já passou. Pare de dar audiência para aquilo que não fluiu. Tira o aprendizado disso. E isso, gente, é extremamente importante quando o assunto é emagrecimento. As pessoas, elas tendem a valorizar o que deu errado. E aquilo que elas estão fazendo certo, elas subestimam. Gente, isso na prática vocês vão sentir com seus clientes. Eu vejo isso, eu vejo isso. Ah, o que você está fazendo que está fluindo, que você está entendendo que isso é bacana, que isso é legal. Ah, eu faço isso, isso, isso. A forma com que a pessoa fala, ela é até murcha. Agora, quando ela vai falar o que não fluiu, o que não deu certo, ela vai te falar com o peito estufado e ainda contando com todas as bengalas possíveis, justificando por que ela fez daquela forma. Então, se a gente não treina o nosso cliente a olhar a jornada, tudo que ele já percorreu, comemorando as pequenas vitórias, vai ficar muito mais desafiador chegar onde ele precisa. Essa é a primeira estratégia. Então, para isso, ele precisa se inspirar. Para isso, ele tem que estar olhando aonde é que ele quer chegar. Por isso que a foto funciona. Ah, Milena, não tenho foto. Então, vai buscar uma foto de revista, né? Um corpo, um biotipo de alguém que você admire e que você acha que seria legal para você. Beleza? Seja coerente, ok? Estratégia de número 2. Lembre-se que esse momento é precioso, o aqui, o agora é precioso, estado de presença, hoje, amanhã e depois, todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque esse estado de presença, gente, faz com que você volte a olhar para aquilo que cabe e para aquilo que pode ser feito a partir de agora. A pessoa que fica muito presa ao passado, a pessoa que fica muito presa àquilo que não fluiu, àquilo que não deu certo, ela se fecha para as estratégias futuras. Então, muito cuidado. Quando falta motivação, normalmente é porque a pessoa está olhando para trás, ela está andando de ré para a vida. E quando ela está andando de ré, as coisas ficam mais lentas, aí não funciona. Tá? Então, nesse momento, eu quero que você traga isso para a abordagem com o seu cliente, ensine ele a contemplar o estado de presença. Não importa se é os minutinhos que ele tem para tomar a água, se é os minutinhos que ele tem para fazer a refeição, se são alguns minutinhos que ele tem disponível para fazer ali um exercício, não importa. Os minutos, as horas, os dias, conforme ele vai praticando e repetindo os mesmos comportamentos, ele vai criando um hábito. Então, gente, cabe a nós decidir o que nós queremos focar. Tudo aquilo que a gente foca, cresce. É a história do zoom. O nosso cérebro, ele só faz aquilo que a gente olha. Se você está só olhando para o problema vai se tornar gigantesco. Então, passe a ensinar o seu cliente a buscar mecanismos de celebrar o momento atual, o momento presente, tá? E isso, claro que tem tudo a ver com a motivação, porque quando você percebe o quanto você está gerenciando o seu tempo, o quanto de habilidades novas que você vem aprendendo, o quanto que você já evoluiu, isso te gera uma energia extra, isso te gera uma sensação de que legal, tá fluindo, eu já mudei muito, e isso me permite continuar nessa vibe, né? Continuar buscando recursos que me ajudem a chegar onde eu quero. E a estratégia de número 3 é a seguinte: atenção! Não deixe a energia acabar. Monitoramento. São as pequenas situações, são as pequenas coisinhas que vão fazendo com que a sua motivação vá reduzindo. Então, no momento em que você se dar conta que você está embalando nesse pacote de coleções que estão indo contra o que você deseja, reage. Respira fundo e olha para o caminho que você está tomando. Quer ver um exemplo? A pessoa se compromete a fazer exercício todos os dias. Aí hoje choveu, ela não vai. Aí amanhã choveu, ela não vai de novo. Aí depois da manhã ela tá com preguiça, tá cansada. Aí ela não vai. Pronto. Ela já falou 3 vezes, e aí vai ficar muito mais fácil dela pensar assim: ah, agora que já foi tudo isso, deixa que semana que vem eu vejo. Às vezes a semana que vem nunca chega.
né? Então, são as pequenas coisinhas que fazem com que o tombo motivacional seja muito maior, com que a queda seja muito maior. Portanto, ok se você não deu conta de fazer o treino previsto para hoje, mas o que você pode fazer amanhã para compensar o dia de hoje? Isso é muito comum na alimentação. Quem aqui já experimentou essa sensação? Ah, segunda eu começo embalado, aí na terça eu ainda vou, na quarta tem um jantar, pronto. Comi o que não precisava. Aí eu já venho com o pensamento de que eu fiz errado, eu já me culpo, eu já me arrependo. Na quinta, aquilo pensa assim, ah, agora que foi o boi, que vai o boi com as cordas, né? Mais ou menos assim que fala. Agora já é sexta mesmo, aí já é o final de semana. Resumindo, um jantar, vamos pegar o exemplo aqui da quarta-feira à noite, fez com que os outros dias da semana não tivessem o foco que você precisaria ter. Comendo alimentação saudável, natural, gostosa, enfim, sem falar em dieta, tá? Comida de verdade, priorizando frutas, vegetais, carnes, ovos, enfim. E o que está acontecendo aqui? O teu cliente, ele não enxerga isso. Na cabeça dele, se ele fez errado, agora ele tem que se punir. E agora, dane-se, deixa eu continuar nesse ritmo, depois eu vejo o que eu faço. E nesse depois eu vejo o que eu faço é o que acontecia quando eu era somente nutricionista. Os clientes, na época, os meus pacientes, eles acabavam se perdendo nesse percurso e adiavam o próximo retorno, adiavam a próxima consulta, quando voltavam. Por quê? Porque a gente não pode entregar para o cliente de emagrecimento esse tempo tão longe entre os encontros. Ele precisa estar no compromisso, ele precisa estar pertinho, ele precisa estar próximo. Por isso que a gente precisa rever a entrega. Se você ainda está vendendo consulta avulsa, está errado, porque para o teu cliente isso também vai ser ruim, porque aí ele fica naquela, se eu não for, eu não paguei mesmo, não estou perdendo nada. Então você tem que induzir o seu cliente a entender a importância de fechar um pacote, e nesse pacote ele vai te ver toda semana ou a cada 15 dias, enfim. Né? Então, essas situações fazem com que a sua mente racional, né, a nossa mente que está ali, dona da razão, ela faz com que a gente entenda o que a gente está fazendo. E naquele momento eu não quero fugir disso, não. Né? Então, no momento em que eu estou agindo por impulso, no momento em que eu estou agindo pelo coração, no momento em que eu não penso nas minhas consequências das minhas ações, eu acabo enterrando a motivação junto, me enganando. Semana que vem eu faço, semana que vem eu começo. Quantos clientes você já não atendeu que é exatamente dessa forma? Então, cuida, não caia nessa armadilha. Não tem como criar motivação se você não tiver inspiração, se você não ensinar o seu cliente a contemplar o estado de presença, o aqui e agora, e se você não ensinar ele a monitorar a motivação. É preciso ter esse monitoramento, essa inspiração e essa contemplação andando lado a lado, gente, todos os dias, o dia todo. É isso que vai fazer a diferença para que o seu cliente passe a sair das velhas rotinas, repetindo padrões de comportamentos antigos e começando um novo padrão de comportamento, começando uma nova fase, né? Uma nova história na sua vida, fazendo com que ele aprenda a ser grato pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas, fortalecendo ele nessa caminhada, encorajando ele a realmente olhar para tudo que ele fez e entender, caramba, foi graças ao seu esforço, foi graças à sua decisão de querer fazer o negócio acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Toda essa entrega, tá? Todo esse resumo de tudo que a gente está falando aqui, eu preparei num PDF que está lá na manga, tá guardadinho. Quando nós chegarmos em 30 comentários, tanto aqui no Insta ou aqui no Facebook, eu vou liberar esse PDF gratuitamente, tá? Com todas essas informações, tudo explicadinho para você ter guardadinho para que você possa utilizar com o seu cliente e também com você mesmo. Você também pode ter a sua inspiração todos os dias, você também pode aprender a pensar e contemplar o estado de presença e também monitorar a sua motivação, porque se você não é um profissional motivado, como você vai motivar o cliente que está ali na sua frente? Né? Então, todas as nossas orientações aqui dentro das lives, dessa série de 33 lives, é para que você possa realmente se preparar e estar cada vez mais seguro no seu atendimento, na sua abordagem com o seu cliente e, a partir disso, você consiga fazer com que os resultados dele sejam cada vez mais rápidos e, com isso, você comece a se tornar um profissional diferenciado, exclusivo e que não tem ninguém na sua região que faça o que você faz. Essa é a grande intenção aqui do quadro Café com Conhecimento. E eu quero saber
que você achou dessa live de hoje, o quanto você está preparado para a nossa live de amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre energia, a gente vai falar sobre como dar conta de fortalecer todo esse processo. Eu espero você, hein? Eu espero você. Ok, gente? Um forte abraço para você, uma linda e leve final de noite aí, de sexta-feira, de quinta-feira, e eu te vejo amanhã na live de sexta-feira, às 18 horas. Até amanhã, um forte abraço, tchau.